Se você está se sentindo hoje cercado, depressivo, passando por um deserto que parece que nunca acaba e não tem força para dar um passo na sua vida, um passo importante, nem que seja pequeno, ou se você pensa, ainda que eu tivesse força, eu não sei o que fazer, hoje eu quero conversar com você e eu quero que você assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que Deus pode falar ao seu coração. Nós vamos agora ler o livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 11. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias-rita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Nós não vamos nem continuar a história porque já tem muita informação nesses primeiros versículos aqui. Primeiro que a gente precisa se lembrar era a situação que Gideão estava naquele momento. O povo de Israel, mais uma vez, pecou contra Deus. O povo de Israel se afastou de Deus e eles estavam vivendo um período muito difícil na história deles. A Bíblia diz que porque Israel pecou contra Deus, Deus os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Isso significa que tudo quanto Israel produzia, tudo que eles tinham era saqueado, eles eram perseguidos, eles eram derrotados, tanto pelos midianitas como povos que estavam ali próximos. Eles estavam passando por um deserto muito grande. Não um deserto fisicamente, como eles viveram os 40 anos, mas eles estavam passando necessidades, eles estavam passando fome, eles estavam sendo roubados, eles estavam sendo violentados. E isso já percorria por 7 anos. E o povo estava desesperado, clamando por uma salvação de Deus. Agora eu quero que você imagine como estava a situação de Gideão e o que ele estava sentindo, o que a família dele estava sentindo. Esse povo estava passando fome, eles estavam sendo saqueados, os alimentos, os animais, tudo que eles tinham eram roubados. Era nesse cenário que Gideão se encontrava. E Gideão poderia estar entregue, ele poderia desistir de viver, ele poderia colocar outras pessoas para fazerem algo, mas a Bíblia diz que o anjo encontrou o Gideão embaixo do carvalho e ele estava malhando trigo no lagar. O que será que significa isso, né? E eu quero levantar uma coisa importante de você pensar. Você pode estar passando por um momento muito difícil na sua vida, mas às vezes é nesse momento difícil que Deus quer trabalhar com você, que Deus vai te chamar para perto, que Deus vai atrair você. Então, não se entregue à sua circunstância. Não deixe a sua circunstância paralisar você a ponto de deixar você sem ânimo para viver. Gideão também estava passando por uma situação muito difícil, mas a Bíblia não diz que o anjo encontrou ele simplesmente chorando e deitado numa cama, sem andar, sem falar, sem querer encontrar ninguém. Não foi assim que o anjo encontrou Gideão. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Isso significa que ele estava fazendo um trabalho que é basicamente uma separação de trigo de palha, e o trigo era importante para a alimentação do povo. Então o que ele estava fazendo? Provavelmente ele estava ali provendo para sua família, ele estava tentando pegar o trigo para conseguirem fazer pão, para conseguirem fazer algum tipo de alimento para que eles não passassem fome. Então Gideão estava agindo para que houvesse alguma mudança na vida dele, na família dele. Só que a Bíblia diz uma coisa muito específica: ele estava fazendo essa separação de trigo da palha em um lugar nada propício, que é no lagar. O lagar é um lugar onde se pisava nas uvas para produzir vinho. Vou dar 2 paralelos, tá? Como é que a gente separa o trigo de palha, faz essa malhação do trigo, né? Como é que malha o trigo? Normalmente é num lugar onde tem muito sol, onde tem muito vento, porque ajuda na separação. Só que a Bíblia diz que ele estava no lugar onde se pisava as uvas para fazer vinho. Esse é um lugar escuro, não tem muito vento passando. Então ele estava num lugar nada propício para executar a tarefa que ele estava executando. E por que ele estava lá? Porque ele estava se escondendo dos midianitas. Era o único jeito dele conseguir esse trigo sem ser saqueado, sem ser descoberto, sem ser roubado.
Então ele estava naquele lugar como uma tentativa desesperada de conseguir uma salvação para sua família, de conseguir um sustento para sua família. E eu quero te perguntar hoje, o que você pode fazer? O que você tem nas mãos? Gideão não tinha nada a favor dele. A família dele provavelmente estava passando fome, ele estava passando fome. Mas ele foi fazer o que ele podia fazer com aquilo que ele tinha nas mãos. Se ele tinha que conseguir trigo para poder ter comida na casa dele, então ele foi fazer isso em um lugar onde ele saberia que seria difícil de ser encontrado. Ele foi à luta. Ele foi atrás de algo que ele pudesse fazer para melhorar a situação dele. Onde você se encontra nesse momento? Eu imagino que se você está aqui até agora, você não está no momento ideal, no lugar ideal, da situação ideal. Mas eu quero te encorajar a você usar o que você tem, a você começar com o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos? Você tem um talento? Você tem um dom? Você tem um celular com uma câmera? O que você tem nas mãos hoje que você pode usar para você reagir, para você dar um primeiro passo, para você romper, para você sair da inércia? A Bíblia diz e dá muitos exemplos de várias pessoas que lutaram com o que tinha nas mãos, que fizeram grandes coisas com aquilo que eles tinham nas mãos. Isso se repete em vários momentos da Bíblia. Davi tinha uma funda e 5 pedras e venceu Golias. Moisés tinha uma vara, abriu o mar vermelho. Pedro tinha uma rede, Deus o fez pescador de homens. José tinha um sonho e Deus o fez o braço direito do rei. A Bíblia traz diversos exemplos de pessoas que não se deixaram paralisar pelas circunstâncias. Ei, os nossos heróis bíblicos, eles não estão ali na Bíblia como pessoas que tiveram uma vida maravilhosa, uma vida sem lutas. Não. Essas pessoas passaram pelo vale da sombra da morte. Essas pessoas estavam em situações muito difíceis e elas usaram aquilo que elas tinham e foram pelo poder e pela autoridade de Jesus, pela autoridade do nosso Deus. E essas pessoas também questionaram. Gideão é um exemplo muito grande desse questionamento, de pedir provas a Deus. Gideão pediu provas a Deus. Gideão chegou a Deus e falou: por que nos sobreveio tudo isso? Isso que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Não são pessoas que nasceram com fé, que simplesmente nasceram para ter fé, para ser pais da fé, para ser heróis. Não, são pessoas como eu e você, com dúvidas, com medos, com anseios, mas pessoas que decidiram agir, pessoas que decidiram dar um passo. Ontem minha pastora estava fazendo uma pregação e ela falou sobre o gênio da lâmpada. Às vezes a gente quer que Deus seja um gênio da lâmpada, que simplesmente eu vou ter 3 pedidos e tudo vai se resolver. Mas nós precisamos agir, nós precisamos usar aquilo que nós temos nas mãos. É tempo de nós agirmos para o milagre acontecer. O que você tem nas mãos hoje? Pode ser pequeno, pode ser algo que você fale: isso não vai dar em nada. Comece, deixa Deus te encontrar trabalhando. Que o Espírito de Deus possa multiplicar o trabalho que você fizer. Se você tem pouco tempo para estudar, que o Espírito de Deus possa multiplicar esse tempo, possa fazer você aprender mais ainda, possa fazer milagres com esse pouco que você está podendo fornecer, está podendo trabalhar agora. Dê um passo, dê o primeiro passo. Trabalhe com aquilo que você tem nas mãos, porque grandes coisas podem acontecer. E outra coisa que eu quero te falar, que é uma coisa extremamente importante para que você dê esse passo. A primeira coisa que o anjo do Senhor falou a Gideão foi: o Senhor é contigo, homem valente. Eu acredito, eu creio que Deus estava querendo deixar claro, estava querendo declarar uma identidade sobre Gideão. As primeiras palavras do anjo do Senhor foram: Deus é contigo, homem valente. Chamou ele de homem valente, declarou aquilo que ele é aos olhos de Deus. E muitas vezes, assim como Gideão questionou
Mas Senhor, como que você vai me usar? Eu sou o menor da casa dos meus pais. Eu sou da menor tribo. Eu sou o menor da casa do meu pai. Como que você pode falar que eu sou valente? Como que você pode falar que eu posso fazer algo? Como que você pode me usar? Eu sou o menor de todos. Eu sou o pior de todos. Eu sou o mais improvável. Mas Deus está declarando sobre você hoje a sua verdadeira identidade. Você é um homem valente, uma mulher valente. Você não pode se entregar a qualquer outra identidade senão a que a Bíblia diz que você é, senão a identidade que Deus coloca sobre você, que Deus sonhou para você. Não acredite em nenhuma outra palavra, em nenhuma outra voz. Você é filho e filha amada de Deus, homem e mulher valente, e pode sim vencer, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Deus é contigo. Acredite na identidade que Deus te deu. Nessa identidade você pode romper, nessa identidade você pode viver milagres de Deus. Imagine se Gideão tivesse simplesmente falado: não, eu não acredito nisso, o Senhor não pode me usar. Hoje nós não estaríamos falando sobre ele e nós não teríamos essa história incrível de vitória com somente 300 homens diante de uma batalha com milhares e milhares de homens. Deus pode fazer grandes coisas. Mas para isso, você precisa sair da inércia e você precisa acreditar na identidade que Ele tem para você. Dê o primeiro passo. Saia desse lugar de autocomiseração, de autopiedade e creia no que Deus pode fazer por meio da sua vida. Deixa eu te lembrar de uma coisa: Deus usa improváveis. Deus ama usar improváveis. Assim como usou Gideão, assim como usou Saulo. Deus ama improváveis. Deus pode fazer grandes coisas com pessoas improváveis, assim como Ele fez na Bíblia. Creia. Dê o seu primeiro passo. Trabalhe com o que você tem na mão. E contemple o agir de Deus naquele pouco que você pode entregar. Porque Deus vai honrar esse primeiro passo. Deus vai honrar. A Bíblia diz também que Deus ama novos começos. Comece. Comece. E depois volte aqui para poder testemunhar o que Deus fez com esse seu começo, com esse seu primeiro passo. Que Deus te abençoe e que você consiga dar esse primeiro passo. Não esqueça, se você chegou até aqui, dê um like, se inscreva no canal e comente aqui o que Deus fez com esse primeiro passo que você vai dar. É isso, Deus te abençoe. Tchau, tchau.